Sejam todos muito bem-vindos. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. Diz assim, Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Até aqui. Vamos manter a Bíblia aberta, porque a gente eventualmente vai voltar ao texto. Queridos irmãos, queridos convidados, queridos internautas, esse é um tema extraordinário. Para aqueles que estudam a Bíblia há mais tempo, devem lembrar que o Apocalipse apresenta 7 igrejas. Essas 7 igrejas são 7 fases do cristianismo. O cristianismo começou na morte de Jesus. Jesus morreu no ano 31, e a partir daí começou o cristianismo. E o cristianismo deveria passar por 7 etapas, por 7 situações, por 7 períodos. E para cada período do cristianismo, Jesus enviou uma carta, uma mensagem. E cada carta que Jesus manda para esses 7 períodos, as 7 igrejas, cada carta que ele manda, Jesus se apresenta de uma maneira específica. Se você ler a carta a Éfeso, Jesus se apresenta de um jeito. A Esmirna, que foi essa aqui, ele se apresenta de outro jeito. Depois, se você ver Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cada uma dessas cartas, Jesus se apresenta de uma forma específica, contextualizada. Por quê? Porque Jesus, com essas cartas, está dando um direcionamento para a sua igreja com o passar dos tempos. Então, as 7 igrejas, que são 7 fases do cristianismo, começam no ano 31, ou começaram no ano 31, e terminarão na volta de Jesus. E só para você ter uma ideia, já de início, nós estamos vivendo já a 7ª fase do cristianismo. A primeira fase começou no ano 31 e terminou no ano 100. A segunda fase começou no ano 100 e terminou no ano 323. A terceira fase começou em 323 e foi até 538. A quarta fase foi de 538 a 1798. A quinta fase de 1798 a 1833. A sexta fase de 1833 a 1844. E a 7ª fase de 1844, passando pelo dia de hoje e vai até a volta de Jesus. Essas são as 7 fases. E por que eu citei as datas, o ano que começa e que termina? Porque em cada ano desses que eu mencionei, teve um acontecimento que marcou o final de um período e o início de outro período. Ok? O meu tema de hoje não é sobre as 7 igrejas, isso é apenas um pano de fundo para você ter uma ideia do que nós estamos tratando. O meu tema de hoje é somente sobre a segunda fase da igreja cristã, chamada de Esmirna. Foi o texto que a gente leu. O texto que eu li com vocês é uma carta que Jesus mandou à sua igreja no seu segundo período de existência. Essa carta que eu acabei de ler, ela se encaixa no período do ano 100 ao ano 323. Ok? Essa carta. Só que cada carta como esta tem uma mensagem local para aquele período, para aquela ocasião, mas tem também uma mensagem universal para todos os tempos, para todas as eras e para todos os povos. Se você observou bem a leitura que a gente fez, Jesus se apresenta assim: isto diz o primeiro e o último. Lembra? Vamos ver de novo, vamos voltar para a Bíblia. Apocalipse 2, versículo 8, observe. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz, quem diz? O primeiro e o último. Que mais? Que esteve morto e tornou a viver. Olha como isso é curioso, gente. Observe, aqui Jesus fala assim: eu escrevo para vocês
quem está escrevendo é aquele que é o primeiro e o último, é aquele que esteve morto e tornou a viver. Olha como Jesus se apresenta. E porque nessa carta a Esmirna, Jesus se apresenta dessa maneira. Diz assim, olha gente, quem está escrevendo aqui é o primeiro e o último, entendeu? É o alfa e o ômega, é o que esteve morto e tornou a viver. E por que ele fala isso nessa carta? Por uma razão muito importante. Esmirna é uma cidade que hoje faz parte da Turquia. Naqueles tempos fazia parte da antiga Ásia, mas hoje faz parte da Turquia. Eu estive há pouco tempo atrás na cidade de Esmirna, lá na Turquia. A cidade de Esmirna daqueles tempos já não existe mais, só existem as ruínas. Mas existe uma cidade de Esmirna moderna. É a mesma Esmirna, só que moderna, remodelada, reconstruída e tal. A cidade de Esmirna hoje, sabe quantos habitantes tem? Vocês vão se assustar. 4 milhões de habitantes. Eu tomei um susto quando eu cheguei lá. Porque você lê esse negócio na Bíblia, fala Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Todas essas 7 são 7 cidades que representam 7 fases da igreja cristã, que tem uma mensagem para o povo de Deus em todos os tempos. Mas quando eu cheguei lá em Esmirna, eu tomei um susto. Primeiro que é uma cidade litorânea, fica ali na beiradinha do mar Egeu. É um lugar lindíssimo, turístico, maravilhoso. Ali está Esmirna. Imagina você uma cidade como essa mencionada aí, com mais de 4 milhões de habitantes. E é uma cidade muçulmana. A religião oficial hoje lá é a religião muçulmana. É um povo muito religioso. E chama a atenção então essa situação de hoje de Esmirna. Mas estudando a história de Esmirna, você descobre uma coisa muito curiosa. Esmirna foi destruída algumas vezes por terremotos e foi reconstruída. Esmirna, repito, é uma cidade que foi destruída algumas vezes por terremotos e foi reconstruída pelos habitantes. Portanto, é uma cidade que morreu e tornou a viver. Entendeu agora por que Jesus começa a carta falando assim? Ele fala assim, quem escreve essa carta é o primeiro e último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele começa a carta assim, porque essa é a característica da cidade de Esmirna, que já foi destruída, ou seja, que morreu e foi reconstruída, isto é, reviveu. E com isso, Jesus já passa um recado para a Asa Norte. Jesus já passa um recado para Brasília, já passa um recado para o internauta, já passa um recado para você e para mim que estamos aqui. Sabe qual é o recado? Tudo pode ser reiniciado. Você e eu podemos recomeçar. Esse é o recado de Jesus na carta. Por isso que ele fala assim, aqui quem escreve é quem esteve morto e tornou a viver. Isso significa que para Deus não há nenhum caso demasiadamente perdido que não possa ser restaurado, recuperado e possa então reviver para começar uma nova fase na vida cristã. Amém? Aí já é o recado logo de início. Mas Jesus continua falando na carta coisas muito curiosas. Veja o verso 9. Olha o verso 9. Esse verso é também significativo, porque ele fala assim: eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas eu também sei que vocês são ricos, e ainda conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então aqui Jesus fala assim, eu conheço vocês, eu sei as lutas de vocês, eu conheço as tribulações de vocês, eu sei que vocês têm pobrezas, têm dificuldades, têm lutas, têm limitações, têm seus medos, têm seus bloqueios, têm seus desafios, têm suas doenças, têm seus problemas doutrinários. Eu conheço vocês, mas eu também sei que vocês são ricos. Vocês têm uma riqueza doutrinária, vocês têm uma riqueza espiritual, vocês têm uma riqueza teológica. E eu sei que o diabo está tentando contaminar a pureza doutrinária dessa igreja. Eu sei que o diabo está tentando misturar o santo com o profano, a luz com as trevas, a verdade com a mentira, o certo com o errado, o fiel com o infiel. Aqui, para você ter uma ideia, o inimigo estava tentando contaminar a igreja, porque na fase anterior a essa, que é a fase de Éfeso, a igreja era pura, era honesta, era obediente, era cheia do Espírito Santo, era uma igreja que recebeu o poder no dia de Pentecostes. A igreja de Éfeso era uma igreja poderosa, quando Pedro fez um sermão e batizou 3.000 pessoas num só sermão. Aí vem Esmirna, a segunda fase continua firme, a igreja continua fiel, a igreja continua pregando, a igreja continua testemunhando, e Jesus na carta fala assim, eu sei que vocês são ricos,
Eu conheço a riqueza de fé, de doutrina, de princípios de vocês, mas eu sei também da tribulação que vocês têm. Jesus está dizendo assim: eu sei que o diabo está tentando contaminar a fé de vocês, eu sei que o diabo está tentando contaminar a vida de vocês, mas vocês não desistam, continuem firmes. O que o inimigo queria nessa fase do cristianismo? Ele queria misturar o certo com o errado e o santo com o profano. Essa é uma das grandes estratégias de Satanás. Não pense você que o diabo trabalha só de um jeito, ele trabalha de várias maneiras. E uma das maneiras mais eficazes das tentações e das estratégias do inimigo é quando ele mistura o certo com o errado, o que é verdade com aquilo que é mentira. Porque essa mistura, essa mescla, confunde a cabeça das pessoas. Entendeu? Ou seja, se o diabo conseguir colocar uma roupagem religiosa e por trás colocar o veneninho dele, essa seria a melhor estratégia, porque a roupagem religiosa atrai as pessoas. Entendeu? E na hora que você dá a primeira garfada na comida, você olha a comida, está linda a comida, você sente aquele aroma, que delícia de comida. Quando você come, tem veneno lá dentro. Então a estratégia mais terrível do inimigo é essa: é misturar o certo com o errado, a verdade com a mentira e o santo com o profano. E Jesus chama a atenção da igreja de Esmirna por isso. E diz: cuidado, eu sei que vocês são ricos, mas sei que vocês estão passando por tribulações, e eu sei que o diabo está tentando atrapalhar a vida de vocês. Irmãos, aqui entre nós, Jesus conhece as nossas tribulações, sim ou não? Claro que sim. Jesus também não conhece a riqueza doutrinária que nós temos? Também conhece. Ele sabe que essa igreja é uma igreja rica, que tem a palavra dele, tem as doutrinas da palavra, tem a esperança, tem a fé, tem a crença, tem os princípios, tem o caminho certo. Isso é uma riqueza extraordinária. Mas Jesus também sabe da sua tribulação, da sua luta, como que o inimigo tem lutado para contaminar a nossa fé e para bloquear a nossa caminhada cristã. É a mesma coisa nos dias de hoje. E se você vai para o verso 10, aí a coisa complica no verso 10. O verso 10 fala assim: não tenhas medo, não temas as coisas que você tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E diz: e tereis uma tribulação de quantos dias? Quantos dias? 10 dias. Aqui no versículo 10, Jesus fala assim, de maneira muito clara. Jesus diz assim: vocês não tenham medo as coisas que vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer, vocês vão ser pressionados, vocês vão ser perseguidos, mas não tenham medo, não temas. E eu sei que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, não desistam nunca, porque se vocês forem fiéis, eu darei a vocês a coroa da vida. Bom, vamos analisar o verso. É o seguinte: Jesus começa o verso 10 falando: não temas. Irmãos, olhem para mim por favor. Não temas. Sabe quantas vezes tem a frase não temas na Bíblia? 365 vezes. Quantos dias tem o ano? 365 dias. Se você analisar a Bíblia, tem 365 vezes a frase não temas, não temas, não temas na segunda, não temas na terça, não temas na quarta, não temas na quinta, não temas na sexta, não temas no sábado, não temas na escola, não temas no trabalho, não temas na família, não temas, Deus está contigo. Ele começa o verso falando assim: não temas. Aí Jesus fala assim, sabe por quê? Porque vocês vão passar por uma terrível prova. E o diabo vai prender alguns de vocês. Vocês vão ser presos. Não todos, mas alguns. E eu quero dizer para vocês: sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida eterna. Como é que é esse negócio? É assim, ó. A igreja nesse período de Esmirna, ela sofreu uma perseguição de 10 anos. Isso está registrado na história. E é conhecida como, esse período ficou conhecido como as 10 perseguições. Foram 10 anos de perseguições. A Bíblia fala 10 dias, porque isso está no Apocalipse. E no Apocalipse, um dia significa quanto tempo? Um ano. Então esses 10 dias são 10 anos. E a história registra que essa perseguição dos 10 anos começou no ano 303 e terminou no ano 313.
Foram 10 anos. Quem foi o cabeça dessa perseguição toda? Foi um camarada chamado Diocleciano, que era um líder, que era uma pessoa responsável como um chefe de Estado. E ele comanda essa tribulação e essa perseguição de 10 anos. Mas por que o diabo perseguiu a igreja no período de Esmirna? Por que essa perseguição? Porque o inimigo queria contaminar as doutrinas da palavra de Deus na vida da igreja. E agora eu queria falar com vocês um assunto muito sério. Gostei do sofazinho do Arena, hein? Poltronazinha do Arena, hein? Tá boa, hein? Então vou usar, né? Claro. Quem assiste o Arena? Ok, então a hora que eu sento no sofazinho do Arena é a hora do chega mais perto, mas também é a hora séria, que eu vou falar sério. Então eu sentei aqui agora porque eu vou falar sério uma coisa com vocês. Irmãos, hoje, no século 21, as crenças das pessoas, as doutrinas das igrejas, não de todas, obviamente, mas de muitas igrejas, a doutrina está contaminada. Essa alerta que Jesus faz aqui na carta, fazendo, toma cuidado, porque o diabo vai perseguir vocês, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades. Essa alerta feita na carta, o que para eles era um alerta, para nós hoje já é uma realidade. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Quantos de vocês aqui foram batizados quando eram bebezinhos recém-nascidos? Além de mim, porque eu fui. Mas alguém foi batizado quando era bebezinho? Levanta a mão, levanta a mão. Ok, agora eu faço um desafio para você. Me mostra na Bíblia Sagrada onde está escrito que é correto batizar uma criancinha recém-nascida. A Bíblia fala de batismo, fala. Mas a Bíblia fala que você deve batizar o seu bebezinho recém-nascido? Se fala, me diz onde é que está escrito. Bom, se não está escrito na Bíblia, por que você foi batizado então? Você está seguindo a orientação de quem? Da Bíblia, que não é. Claro, você era uma criança, eu também, então a gente não podia decidir nada. Quem decidiu por mim foram os meus pais, e quem decidiu por você também os seus pais ou responsáveis. Sabe o que diz a Bíblia sobre o batismo? Que a pessoa tem que ser ensinada, tem que aprender a Bíblia, e ela tem que tomar a decisão de ser batizada, depois de entender o que é certo e o que é errado. Eu pergunto a vocês, Jesus foi batizado quando era recém-nascido? Jesus Cristo, a Virgem Maria, batizou Jesus quando ele era recém-nascido? Fala comigo, sim ou não? Não. Ele foi batizado quando já era grande. E foi batizado com um pouquinho de água na cabeça? Ou entrou no Rio Jordão? No rio. Por que no rio? Porque o batismo é por imersão e não por aspersão. Então, por que eu estou falando do batismo? Para te mostrar uma doutrina que foi contaminada. O que Jesus fala para Esmirna, fala assim, cuidado, o diabo vai perseguir vocês, vocês vão ter tribulações, vocês vão sofrer, vão ser presos, o diabo está no pé de vocês, não é com o pé de vocês com a arma assim na cabeça, é mudando os princípios da Bíblia para levar pessoas para o inferno, entendeu? Então veja, esse é um ponto que foi mudado. Quer ver um outro ponto? Quantos mediadores existem entre Deus e nós? Eu oro a Deus em nome de quem? Está fraco. Eu oro a Deus em nome de quem? E se eu quiser orar a Deus em nome do João? Aqui, está aqui o João. E se eu quiser orar a Deus em nome da Isabel? Senhor, eu te peço isso em nome da Isabel. E se eu quiser orar em nome de Maria? Ou do Pedro? Ou do Marcos? Ou do Mateus? Ou do Isaías? Ou do Moisés? Ou do Enoque? Ou do João Batista? Então, o que aconteceu? Outra contaminação. Hoje, muitas pessoas creem em outros intercessores, outros mediadores. Houve uma outra contaminação doutrinária. E eu pergunto a vocês, qual é o dia do Senhor de acordo com a Bíblia? Qual que é o dia do Senhor de acordo com a Bíblia? Certeza? Tá. E por que as pessoas guardam o domingo? Está na Bíblia? A Bíblia manda guardar o domingo? E por que as pessoas rejeitam o sábado e guardam o domingo? Se a Bíblia não fala sobre isso. Sabe por quê? Lá no período de Esmirna,
começou essa contaminação. Hoje tem um montão de crenças que as pessoas defendem, não sei o quê, porque são convenientes. Porque se você, atenção irmão, atenção irmã, você que é adventista, você que é evangélico, você que é espírita, você que é católico, você que não tem igreja nenhuma, atenção, olha para mim que eu vou te falar uma coisa muito importante. É o seguinte, se você quer seguir a Bíblia, se você quer ir para o céu, se você quer andar nos passos de Jesus, é preciso manter-se firme no que diz a Bíblia, sola Escritura, somente a Bíblia, nada mais que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, quem crê diga amém. Então, as pessoas, a Bíblia fala uma coisa, as pessoas falam outra. Por exemplo, sobre a morte, ou confusão que se faz sobre a morte, misericórdia. Se você reunir 10 pessoas de 10 denominações diferentes e colocar esse assunto sobre a mesa, vai dar uma polêmica e ninguém vai chegar a acordo nenhum. Porque para uma crença, a pessoa quando morre, se a pessoa foi boa, ela morre e vai para o céu. E se a pessoa foi má, ela morre e vai para o inferno. E se a pessoa foi mais ou menos, ela morre e vai para o purgatório. Mas tem outras crenças, tem uma outra que diz assim, a pessoa quando morre, morre só o corpo, a alma não morre. O outro diz assim, não, na minha crença é assim, morre o corpo, mas o espírito continua vivo. Na outra crença fala assim, não, a pessoa morre, mas ela reencarna. Entendeu? Por isso que basicamente a cultura asiática, e especificamente os japoneses, eles têm uma saudação muito bonita até. Quando encontram uma pessoa, eles fazem assim. Já perceberam? Sempre assim, já viram? É lindo isso, é uma atitude de respeito. Mas se você for na origem disso, você vai tomar um susto. A origem disso tem a ver com você reverenciar as reencarnações anteriores que você representa. Claro que hoje as pessoas não fazem isso pensando nisso que eu estou dizendo, mas se você vai buscar o porquê disso, você vai entender que é por causa dessa visão, dessa crença. Interessante isso. Bom, eu poderia ficar aqui uma boa parte da noite falando sobre as alterações e as adulterações doutrinárias que fizeram. Então na carta Jesus fala assim, não temas, não tenham medo, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, vocês vão ter uma tribulação de 10 anos, 10 dias proféticos, e o diabo vai prender alguns de vocês, mas sejam fiéis, mantenha-se firme na Bíblia, não mude o que diz a Bíblia. Irmãos, as pessoas têm uma tendência de achar que Deus fala uma coisa, mas pode ser diferente. E não pode, quando Deus fala que é azul, se é preto, não adianta Deus falar assim, não, isso aqui é preto, você fala, não, mas eu acho que é branco. Você pode achar o que você quiser, mas se quer seguir a Bíblia, tem que seguir o que está escrito. Quando Deus chamou Abel e Caim, e pediu uma oferta, Deus falou assim, eu quero que vocês façam um altar, e me façam uma oferta, e a oferta é um cordeiro, assim. O Abel fez direitinho, o Caim falou assim, podia ser diferente essa oferta. Acho que eu vou colocar melancia, banana, laranja, frutas. E ele achou que podia ser do jeito dele. E fez aquilo. Colocou no altar frutas. E Deus não aceitou. Claro. Então nós temos que entender que Deus é soberano. Amém, irmãos? Que Deus é todo poderoso. Amém, irmãos? E quando Deus fala uma coisa, mesmo que você não entendeu tudo, é melhor crer no que Deus falou. É melhor crer. Então Jesus vai falando na carta. Agora vocês sabiam que nós também vamos ser perseguidos um dia? Você sabia que vai chegar um tempo em que nós vamos ser perseguidos também? E vai chegar um tempo em que nós vamos sofrer terríveis provas, terríveis lutas, e que é capaz de que muitos de nós sejamos levados presos. Você sabia que haverá uma outra perseguição às pessoas fiéis dos últimos dias? Ser fiel está ficando cada dia mais difícil, porque a oferta da transgressão está muito ampla. O menu do inferno está sobre a mesa. E às vezes você tem opções. E hoje tem uma onda que diz assim, o que importa é você ser feliz. Entendeu?
Não importa o que você faça, está feliz? Está? Não está? Então muda e vai buscar sua felicidade. Então, essa ideia é uma ideia diabólica, porque as pessoas esquecem dos princípios da Bíblia e vão buscar outras ideias que são filosóficas, que são ideológicas, que são conceitos, preconceitos, e etc, etc, etc. Eu queria chamar a atenção desta igreja, que é a minha atenção também, que é a sua também, porque somos todos hoje a mesma igreja aqui, estamos no mesmo templo. Eu queria chamar a sua atenção, irmão, sua atenção, irmã, sua atenção, internauta, para nos mantermos firmes no assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Manter-nos firmes na palavra. Claro, sem extremismo, sem fanatismo, mas com fidelidade. É isso que Deus espera de nós. E finalmente o verso 11 diz assim, finalmente o verso 11 da carta, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui tem uma palavra-chave. O vencedor vai receber a coroa, vai receber a bênção e não vai sofrer a segunda morte. Nós todos queremos o céu, né? Todos nós queremos o céu. Todos nós queremos a vida eterna. Todos nós queremos ser vencedores. Todos nós queremos a coroa da vida. Todos nós queremos ser felizes para sempre. Mas nem todos estão dispostos a se manterem firmes nos princípios da palavra para serem fiéis e vencedores. O texto fala assim: o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte. Por que a Bíblia fala isso? E com isso eu já vou finalizando. Você sabe que a Bíblia menciona basicamente duas mortes: a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é algo que a gente conhece mais de perto, porque de vez em quando morre uma pessoa querida para nós, morre um familiar, um amigo, morre de acidente, morre com problemas como foi agora no Chile, né? Quer dizer, algo que, assim, de repente está todo mundo bem, de repente está todo mundo morto. Pode ser um acidente aéreo, de carro, uma doença, algo assim, né? A primeira morte vem de várias formas. Essa morte, a primeira, todos estamos sujeitos, cristãos e não cristãos, fiéis e infiéis. A primeira morte está para todos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós está sujeito à primeira morte. Mas, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se entrega a Ele, Ele livra você, Ele vai livrar você da segunda morte. A segunda morte será de uma maneira só, de um jeito só. A segunda morte será com fogo e enxofre depois do milênio. Quando o texto, o verso 11, fala assim: se você for fiel, se você for vencedor, ao vencedor eu darei a você a vida eterna, e você não vai sofrer a segunda morte. Isso aqui é algo muito profundo. Eu estou resumindo de uma forma simples, mas é muito profundo, porque quando você lê esse texto, você olha para a cruz, e lá na cruz, Jesus morreu por nós. Qual foi a morte que Jesus sofreu lá? A primeira ou a segunda? Jesus nos livrou de qual morte? Nos livrou da primeira ou nos livrou da segunda? Jesus, quando morreu na cruz, Ele pagou nossa dívida e nos livrou e nos salvou da morte eterna. Ele não prometeu que nos livraria da primeira morte, mas prometeu que nos livraria da segunda morte, da morte eterna. Por isso aquele que morrer em Cristo, morrer fiel, firme na fé, Jesus, quando voltar, vai ressuscitar essa pessoa e vai levá-la para o reino dos céus. E se você pensar um pouquinho mais, e aqui todo mundo é muito inteligente, mas se você pensar um pouquinho mais, e se você pensar na ressurreição, Jesus vai voltar, vai ressuscitar os seus filhos e vai levar para os céus, e esses não vão sofrer a segunda morte. Se você pensar um pouquinho, você já responde a pergunta sobre a morte. A questão da morte já é respondida aqui.
Sabe por quê? Porque se Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos que morreram firmes na fé, vai voltar para ressuscitar os mortos e para transformar as pessoas, levar para o céu, então isso já mostra que o morto está na sepultura. Não é? Porque se os mortos já estivessem nos seus devidos lugares, tipo, morreu uma pessoa boa, já foi para o céu. Morreu uma pessoa ruim, já foi para o inferno. Morreu um mais ou menos, já foi para o purgatório. Se cada um que morresse já fosse para o seu devido lugar, Jesus não precisaria voltar. E nem precisaria haver ressurreição. É ou não é? É só você pensar. Quer dizer, se a pessoa que morre e ela já vai para o seu devido lugar, Jesus não precisa voltar. Porque morreu, já vai. Entendeu? Cada um para o seu cantinho. Então esse texto já tira um monte de dúvidas da nossa cabeça. Se Jesus vai voltar para buscar os seus filhos e ressuscitar os que morreram firmes na fé, é porque o morto está na sepultura. Ou no pó da terra. Faz sentido ou não faz? Muito sentido. O vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte. Você quer ser um vencedor? Sim. Quer ser uma vencedora? Sim. Sabe por que estamos aqui essa noite? Porque queremos ser abençoados, fortalecidos e queremos ser vencedores. Qual é o segredo para ser um vencedor? Qual é o segredo para ser uma vencedora? Eu vou lhe dizer o segredo, com 5 passos. 5. Mas antes de falar dos 5, Éden. Chega para cá, chega mais perto. Eu vou falar dos 5 passos para você ser um vencedor ou uma vencedora. E vai ficar do meu lado aqui o Éden. Éden tem 23 anos, deseja estudar administração, né? Quer se formar em administração. Ele gosta de exatas, ele gosta de números, ele quer ser um administrador. Então fica aqui para eu explicar para eles os 5 passos, tá? Escuta essa. Primeiro passo para ser um vencedor: ler a Bíblia, estudar a Bíblia todos os dias em espírito de oração. Anotou o primeiro passo? Ok. Segundo passo: aceitar Jesus como Salvador pessoal. Terceiro passo: obedecer os 10 mandamentos. Obedecer a lei de Deus. Quarto passo: nascer de novo, da água e do Espírito. Quinto e último passo: depois do novo nascimento, permanecer firme na fé, como um discípulo e uma testemunha de Cristo Jesus. Repito, 5 passos, rapidinho. Primeiro, estudar a Bíblia com oração. Segundo, aceitar Jesus. Terceiro, guardar os 10 mandamentos. Quarto, nascer de novo da água e do Espírito. E quinto, permanecer firme na fé, como um discípulo e como uma testemunha, ou seja, testemunhar da sua fé para outras pessoas. Amém? Esse é o segredo para ser um vencedor. Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Sim, creio. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Sim. Você está disposto a obedecer os 10 mandamentos pelo poder e graça de Deus? Sim. Você aceita as doutrinas da Bíblia como elas são, sem adulterar a doutrina bíblica, sem mudar o que está na Bíblia? Você aceita as doutrinas da Bíblia assim como ensina a Igreja Adventista? Sim, aceito. Sentir firmeza, ué? E você crê que Jesus em breve voltará? Sim. E você deseja ser batizado hoje? Essa é uma decisão sua, pessoal, é da sua livre, espontânea vontade ser batizado hoje por imersão como Jesus foi batizado? Sim. Amém? Está aí, vai ser um vencedor. Amém? Então a história de hoje da carta é essa. Vai ter luta? Vai. Vai sofrer? Vai. Pode ser preso? Pode. O diabo vai pressionar? Vai. Mas seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem apoio para batizar o Éden? Tem apoio. Quantos estão felizes com a decisão dele? Levanta a mão. Então Éden, é o seguinte, o seu nome já ajuda, viu? Éden já é o nome que ajuda. Nós vamos orar com você agora e vamos para o batistério, tá bom?
Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está o Éden, que está disposto a te servir e a andar com o Senhor até aquele grande dia quando estaremos no céu para sempre. Abençoe a vida dele, o batismo dele e a sua família também. Que ele seja fortalecido na fé e em nome de Jesus que ele seja um vencedor. Nós o entregamos em tuas mãos. Entregamos também todos que estão aqui nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Bora? Acho que dá para passar por aqui, eu acho. Dá. O pastor William já está preparado aqui e nós vamos batizar o Éden, faremos depois a oração final e vamos embora, tá bom? Aliás, o quarteto vai cantar e aí a gente faz a oração e vamos embora. Certo? Pastor, tudo ok? Tudo ok. Vamos então receber aqui no batistério o nosso querido jovem Éden. Tem alguém da família sua aí, Éden? Alguém da sua família veio? A sua tia está aí? Qual o nome dela? Oi, Flávia. Levanta a mão aí, Flávia. Ei, quer vir aqui? Venha assistir de pertinho. Tem mais alguém da família dele? Ou algum amigo, alguma amiga? Vem aqui perto dele para ver o batismo dele de pertinho. Vamos só esperar um pouquinho, pastor, para que a família chegue. E aí nós vamos fazer a declaração e o batismo dele. Podem subir por aí, por aí mesmo, pode vir. Aí você pode se posicionar, acho que por trás ou pela frente, onde você achar melhor. Algum diácono pode ajudar aqui, ou alguma diaconisa pode nos ajudar aqui. Pode vir, pode vir. Pode passar, não tem problema não. Aí pode ficar aqui pertinho dele, ó. Não tem problema não, está transmitindo ali, mas o João vai dar um jeitinho ali. Ótimo, parabéns. Tudo ok? Vamos. Querido Éden, você aceitou Jesus como seu salvador pessoal e essa noite você vai nascer de novo. Diante da sua família e dos seus amigos, você está dando esse testemunho tão bonito. Parabéns. E para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida, para que você seja um vencedor, para que você seja totalmente transformado e abençoado. O pastor William e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Aí, amém. Que maravilha. Que lindo batismo. Parabéns, Éden. Vai lá, pode cumprimentar a sua família aí, fica à vontade. Enquanto isso, nós vamos fazer agora o fechamento aqui para a gente orar e ir embora e ser abençoados. Irmãos, o finalzinho dessa meditação é assim. Jesus começa a carta falando assim: Isso diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Eu estive na Terra Santa já 2 vezes. E eu me lembro como hoje, quando eu estava entrando na tumba de Jesus. A tumba de Jesus é numa rocha. Quando você está entrando na tumba, tem uma porta, e em cima da porta tem uma frase. E essa frase é um versículo da Bíblia, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Quando você está entrando ali e você vê essa frase, você já começa a chorar já. É muito forte, é uma emoção muito grande. Aí eu entrei ali, e de fato a tumba está vazia. Eu sentei no chão, e ali chorei bastante. E orei a Deus, e renovei meu pacto de fidelidade com Deus. E orei pela América do Sul. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou.
Esmirna foi destruída, mas foi reconstruída. Não importa o que morreu na sua vida, existe ressurreição. A ressurreição não é só do corpo daquele morto que está enterrado, também, mas não é só isso. Jesus é especialista em ressuscitar pessoas. Ele pode ressuscitar, por exemplo, a sua fé. Ele pode ressuscitar a esperança. Ele pode ressuscitar o seu sorriso, a sua alegria, a sua felicidade. Ele pode ressuscitar a sua saúde. Ele pode ressuscitar o amor no coração. Ele pode ressuscitar e restaurar um filho, uma filha, o marido, a esposa, a família. Jesus tem poder para fazer isso. Eu sou testemunha do que Deus é capaz de fazer. Eu sei, e vocês também sabem o que Deus é capaz de fazer. O Deus que escreveu a carta a Esmirna é o Deus que está aqui hoje. Você pode recomeçar. Mesmo que os terremotos da vida tenham ferido você e a mim, Jesus pode fazer o milagre da restauração, porque Ele esteve morto e reviveu, porque Esmirna foi destruída e foi reconstruída. Não há nada na nossa vida que tenha sido destruído por obra do inimigo que Deus não possa reconstruir, que Deus não possa restaurar, que Deus não possa devolver, que Deus não possa fazer um milagre, como o próprio texto mencionou essa noite. Portanto, não podemos sair daqui sem tomar uma atitude de que em Jesus, com Ele, andando com Ele, nós podemos ser mais que vencedores. O vencedor é a pessoa fiel. O vencedor é a pessoa que se mantém nos princípios da Bíblia. O vencedor é quem anda com Jesus. O vencedor é quem obedece os mandamentos de Deus. O vencedor é quem ama Jesus. O vencedor é aquele que não negocia a sua fé, não negocia as suas crenças, os seus princípios. Irmãos, nunca devemos negociar os princípios da palavra de Deus. Nunca devemos negociar a nossa fé. Temos que manter-nos firmes, porque essa firmeza na comunhão, essa firmeza na obediência, essa firmeza na fidelidade é que vai dar a você e a mim esse status bíblico de vencedor. E quem vencer não vai sofrer o dano da segunda morte, mas vai receber a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus. Quantos de vocês desejam junto comigo orar essa noite para recebermos a bênção de Deus, para sairmos aqui como vencedores? Levante a sua mão. Amém. Vamos orar então. Onde estão os nossos convidados especiais, que tem o cartãozinho, o coraçãozinho como esse aqui? Levanta o coraçãozinho assim, deixa eu ver. E fica em pé, fica em pé. Você que tem esse coraçãozinho, fica em pé. Ótimo. Eu queria pedir aos irmãos que estão sentados, que são amigos deles, que conhecem essas pessoas, que se levantasse ao lado dessa pessoa e gentilmente colocasse a mão assim no ombro da pessoa, se for possível, né? Faça isso, que é um gesto de carinho, de discipulado, de companheirismo, de apoio e tal, para que cada um tenha um amigo ao lado. Ok, está bonito, está maravilhoso assim. Eu queria chamar já está aqui o quarteto Arautos. Nós vamos agora convidar o pastor Otoniel, os demais pastores que estão por aqui, para que venham aqui à frente também para orar conosco, pastor. Queremos orar uns em favor dos outros. E orar também pelos internautas que estão conosco. Tem gente aí, pastor João? Tem bastante gente aí. Vamos orar por cada internauta agora. Então você que está em pé, com seu amigo, com a sua amiga, com seu parente, eu queria que você viesse aqui à frente. Venham, vocês que estão em pé. Chega mais perto. É a hora do chega mais perto. Venha aqui à frente. Traga o coraçãozinho na mão. Por favor, venham aqui. Vamos orar, né? Para Deus nos dar a bênção dessa vitória maravilhosa. Seja bem-vinda. Deu certo? Deu? Seja bem-vinda. Podem vir, irmãos queridos, com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Vem cá, meu irmão. Me dê um abraço aqui. Seja bem-vindo. Como vai?
Seja bem-vinda, viu? E como vai você? Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, viu, por sua presença. Seja bem-vindo. Olá, meninas. Tudo bem? Que ótimo. Está com eles? Excelente. Tudo bem, irmã? Olá. Tudo bem, meu irmão querido? Deus abençoe. Oi. Nós vamos orar por vocês, tá? E vocês vão orar por nós também, porque um tem que orar em favor do outro. E Deus vai nos dar a vitória, com certeza. Vocês têm aí o DVD e a carta? A carta? Como que é? Claro, nós vamos dar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse negócio já para o quarteto. Quando cantar, a gente ora e aí já não tira mais a mensagem da cabeça. É assim. Você tem o coraçãozinho? Posso ver o seu coração? Levanta o coração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês entenderam a mensagem de hoje? Levanta a mão. Para todo mundo, estou perguntando, para todo mundo. Amém. Quantos de nós, Quantos de nós deseja realmente ir para o céu, morar com Jesus para sempre? Levanta a mão. Amém. E quantos de vocês sabiam que para ir para o céu, morar com Jesus para sempre, é preciso nascer de novo? Sabia disso? Vocês sabiam? Tem que nascer de novo, não é? Eu falei hoje aqui sobre isso. Quantos querem nascer de novo? Levanta a mão. Deixa eu ver a mão, levanta a mão. Estou de olho, hein? Levanta a mão. Estou de olho, hein? Levanta essa mão aí, rapaz. Tem gente que fala assim, mas já sou evangélico. Ué, evangélico não tem que nascer de novo, não é? Não, eu sou católico. Qual o problema? Nenhum. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? É o seguinte. Se você realmente quer nascer de novo, pega o teu coração e dobra ao meio assim. Esse é o sinal de que quando eu pegar teu coração, se ele estiver dobradinho assim, significa, pastor, ora por mim, eu quero nascer de novo. Tá bem? Pode dobrar o coração. Dobra com fé e coragem. Dobra, faz o vinquinho assim, o vincazinho. Dobraram todos? Posso ver o coração dobrado? Levanta aí. Aleluia, amém. Agora é o seguinte, pastor, irmão, dá uma dessa aqui. Vai ser o seguinte, agora eu vou pedir para a nossa equipe, vai entregar para vocês um DVD. Esse foi gravado lá na Terra Santa, hein? Aqui tem eu entrando na tumba de Jesus aqui. Vocês vão amar. Vocês vão ganhar um DVD, não é CD, é DVD, ok? Vão ganhar esse gravado em 5 países. E vão ganhar uma carta, só que tem um negócio. O DVD você pode abrir, fazer o que você quiser, mas a carta não pode abrir aqui. Tá fechadinho, tá vendo? A carta não pode abrir. Você vai levar essa carta para casa. Não abra. Se abrir eu vou ficar sabendo. Não abra. É o seguinte, não abra. Você vai chegar em casa com a cartinha fechada. Faz o que tem que fazer lá na tua casa. Tudo que tem que fazer, faz lá as coisinhas que tem que fazer. Quando você for dormir, você vai fazer sua oração para dormir. Aí sentado na cama, depois da oração, você fala, agora eu vou ler a carta. Isso vai ser a última coisa que você vai fazer hoje antes de dormir. Orou, preparou, já está na cama já. Aí você vai ler a carta. Depois que você lê a carta, você vai dormir. E amanhã eu espero você aqui de manhã. E se você não puder vir aqui amanhã de manhã, venha domingo à noite. E você vai me contar o que aconteceu depois que você leu essa carta. Hoje o meu sermão foi a carta de Jesus a Esmirna. E eu estou te dando agora uma carta. Não abra antes de chegar em casa. E antes só na hora de dormir. Promete? Promete? Podemos então receber os corações e dar os 2 presentes para cada um. Por favor, receba o DVD e a carta. E entrega o coraçãozinho para a nossa equipe. E atenção, pessoal, não saiam, porque nós vamos orar. Fiquem aqui, por favor, tá? Receba a carta, receba o DVD e fica aqui para a oração.
fica aqui para a oração. Aí o quarteto vai encerrar o sermão cantando. Só mais um minutinho. Como é que está o pessoal da internet aí? Enquanto isso, deixa eu falar com eles enquanto recolhe os cartões. E aí, gente, tudo bem? Obrigado por vocês estarem conosco agora, ouvindo os arautos, ouvindo a palavra, vendo essas decisões, os corações dobrados, a carta, o DVD. E você que não tem isso aqui, não se preocupe. Você também pode tomar sua decisão hoje de nascer de novo da água e do Espírito. Se você quer nascer de novo da água e do Espírito, então mande uma mensagem para nós nesse canal e diga assim: eu quero, só isso, eu quero, hashtag eu quero, hashtag eu quero, ou hashtag eu aceito, também tá bom assim, tá bom? Manda sua mensagem, fale da sua decisão e nós vamos orar por você já já, com o quarteto cantando, e em seguida eu faço a oração por você também, amém? Deus te abençoe. Conseguimos recolher todos, receberam? Chegou aí? Chegou. Amigo? Chegou. Qual o seu nome? Roberto. Obrigado, Roberto, por sua presença. E qual o seu nome aí? O seu? Tiago. Obrigado, Tiago. Bem-vindos. A nossa equipe já entregou para todo mundo? Já. Então vou pedir para os que estão sentados ficarem em pé. Arautos do Rei. Vencedor. Vamos ouvir. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais o seu poder, basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Vem pro meio do povo. Vem pro meio do povo. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão
estão erguidas, são troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé, com poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. Amém, amém.